Vocês não têm ideia de o quanto é importante ter um currículo otimizado para a área de dados e o quanto isso faz diferença no seu processo de migração de área ou de mudança de cargo se você já trabalha com dados. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as dicas para você conseguir aplicar no seu currículo, na sua carreira, que vai acelerar bastante o processo de migração de área ou de mudança de cargo na sua empresa ou em uma outra empresa. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que conteúdo como esse você não vai encontrar no YouTube, beleza? Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan. E para quem não sabe, eu sou especialista em dados, em análise de dados e ciência de dados, e eu passei por muita coisa na minha jornada. E eu vou compartilhar com vocês aqui o meu currículo real e também um case de um amigo meu que eu ajudei a migrar de área, e ele conseguiu em poucos meses ali já se tornar um analista pleno, já com uma remuneração muito boa. E eu quero trazer esse case para vocês porque foi um case de sucesso, um das dezenas de cases de sucesso que eu conheci e que eu consegui ajudar de alguma forma. E eu tenho certeza que se você seguir as dicas que eu vou passar nesse vídeo, você também vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele aí, beleza? Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui e que deixe também o joinha para entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse que eu estou fazendo aqui. E assine as notificações para você não perder os próximos conteúdos que vão ser postados aqui no canal, que eu tenho certeza também que se vocês seguirem passo a passo as dicas que forem postadas aqui, vocês vão conseguir ter sucesso nessa carreira. É impossível não conseguir, beleza? Então vá lá, se inscreve aí. Antes de falar de currículo, eu vou falar primeiro de LinkedIn. E por que LinkedIn? Porque o LinkedIn, ele é a nossa carta de apresentação para os recrutadores. Não existe hoje profissional que não está no LinkedIn. Então, se você ainda não tem conta no LinkedIn ou seu LinkedIn está um pouco abandonado, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E depois que eu passar aqui pelo LinkedIn, eu vou mostrar para vocês o meu currículo antes da minha última migração de emprego. Então mudou pouquíssima coisa. E vou explicar o que você precisa fazer no seu caso que está migrando de área ou que você está tentando almejar um outro cargo, seja na mesma empresa ou em outra empresa. Então presta atenção aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante se você seguir essas dicas aqui. Então a primeira coisa que eu tenho aqui no meu LinkedIn, e que eu vou compartilhar também o LinkedIn desse meu amigo aí, e que você vai encontrar muita similaridade entre os dois. Eu numa posição mais sênior, né, por muito tempo ali já na área, e ele numa posição ali de pleno, porque migrou de área ali recentemente. Então você vai entender que não foi por acaso que ele conseguiu migrar, porque ele aplicou basicamente o que eu vou falar aqui, e que com a dedicação também dele estudando, né, obviamente, ele conseguiu fazer uma migração com perfeito sucesso. Então, beleza, vamos lá. E o primeiro item que eu quero destacar aqui para vocês é, como eu falei, o LinkedIn é a nossa carta de apresentação, é o nosso primeiro contato com os recrutadores, então ele precisa chamar a atenção. Note que aqui na minha página, né, no meu banner do LinkedIn, já tem algumas coisas aqui relacionadas a dados, né? Tem alguns gráficos, umas imagens e tal, e isso é importante porque isso chama a atenção. Mas tem um outro item que ainda é mais importante. Depois do seu nome, você tem aqui o título. Nesse título, você pode colocar as palavras-chave que vai fazer o recrutador te encontrar no LinkedIn. No meu caso aqui, como é uma posição mais sênior, eu estou falando aqui de algumas áreas mais específicas. Mas se você está migrando de área, você começa a estudar uma tecnologia e você vai utilizar no título essas tecnologias. Então, indo agora para o exemplo desse meu amigo que mudou de área, que está mais parecido com o cenário de vocês, note que ele colocou aqui algumas informações como, por exemplo, Power BI, SQL, Python e Databricks, que são ferramentas específicas de BI. Então, quando um recrutador for pesquisar por usuários no LinkedIn para chamar para uma entrevista, ele não vai pesquisar, por exemplo, o nome dele, André. Ele vai pesquisar por palavras, como Power BI, como SQL. Então, é importantíssimo você adicionar essa informação no título. E após você colocar essas informações no seu título, você vai para a parte de sobre, que é onde tem um resumo da sua trajetória profissional. E não se preocupe se você ainda não trabalhou com dados e não tem uma baita história para poder contar nesse momento. O que você precisa fazer nesse step aqui é falar um pouco das tecnologias que você está estudando e também dos projetos
pessoais que você já fez. Importante você fazer projetos pessoais, inclusive eu gravei um vídeo que eu vou deixar o link aqui em cima falando sobre projetos, porque isso vai dar embasamento na hora de você fazer o preenchimento da sua história, né? Dos acontecimentos que você teve. Então nota que aqui eu falo um pouquinho da minha trajetória, porque eu já tenho bastante tempo de experiência, e logo depois eu falo um pouco das tecnologias e ferramentas que eu utilizei para poder atuar no mercado ao longo desses anos de experiência. Tá? E após isso eu vou ter aqui as minhas experiências normalmente nas empresas no qual eu trabalhei com as devidas atividades. Não se preocupe em colocar aqui nas suas experiências as tecnologias que você utilizou ou que você ainda poderia ter utilizado, porque isso vai muito da entrevista que você vai fazer com o recrutador. Nesse momento ele não vai prestar atenção, por exemplo, em entender que nessa posição aqui você não usava uma determinada tecnologia. Ele vai olhar essa questão da tecnologia lá no sobre e também no seu link de portfólio. Importante também, se você tiver um link de portfólio de projetos, você colocar isso aqui no sobre. Como eu falei, como o meu cargo já é um cargo mais sênior, não tem essa importância assim tão grande quanto uma pessoa que está fazendo uma migração. Depois disso, é importante você destacar a sua formação acadêmica. Se você tiver algum curso online que tenha sido feito em alguma das plataformas, seja Udemy, Alura, Coursera, qualquer uma dessas, vale a pena você colocar como formação acadêmica, porque muitas das vezes você não vai ter ali um ensino superior ou uma pós-graduação. E é importante falar que ensino superior e pós-graduação não são pré-requisitos para se trabalhar com dados. Então você pode colocar aqui, por exemplo, a sua escola de ensino médio e depois colocar logo os links dos cursos ou as instituições dos cursos que você realizou. E importante também você conseguir com algum amigo ou com algum colega de trabalho algumas recomendações sobre o seu trabalho, porque por mais que sejam poucas, tá? Se você tiver uma ou duas, já vai passar um pouco de veracidade para o recrutador e ele entender que você é um bom profissional. Feito isso, o seu LinkedIn está pronto, tá? Então, se eu for aqui no perfil desse meu amigo que fez a migração, você vai entender que há similaridades entre os dois, e aqui ele está considerando bastante a questão da tecnologia, porque como eu falei, é um cargo um pouco mais júnior do que o meu atual, então por isso que faz sentido ele botar as tags com as tecnologias no título, no sobre, como vocês estão olhando aqui, e também em alguns momentos nas experiências. Então note que em janeiro de 2020 ele estava em analista de TI, não tinha nada a ver com dados, né, propriamente dito. E em pouco tempo ele conseguiu fazer uma migração e hoje já é pleno. E o que eu queria trazer para vocês aqui de recado antes de eu mostrar o currículo em si. Quando você está trabalhando hoje em uma área que não é de dados, é importante você tentar buscar algum contato de alguma forma. Em alguns casos você não vai conseguir se você tiver um trabalho hoje muito manual e muito diferente da área de tecnologia. Mas se você tiver um trabalho que você consiga utilizar um computador para alguma coisa, você pode tentar algumas criações por conta própria, por iniciativa própria, propondo isso para o seu chefe, para que você consiga botar isso como experiência. Então, se você for contratado por alguma coisa, como por exemplo, no caso dele aqui, que ele virou analista de TI, nessa outra empresa, ele conseguiu utilizar dados, Power BI, no caso Data Studio também, dentro da função que era uma função bem diferente daquilo que ele tinha sido contratado inicialmente. Então vocês conseguem, mesmo no seu emprego hoje que não tem relação com dados, conseguir puxar pelo menos um pouquinho desse mundo para poder colocar isso no currículo. Então imagina que você pode hoje fazer, por exemplo, a criação de um dashboard no Data Studio e subir uma planilha em Excel para lá. Só isso já vai ser um diferencial enorme e você vai poder colocar no seu currículo que você consegue criar um dashboard no Data Studio, por exemplo. Isso já é um diferencial. E se você não sabe criar um dashboard no Data Studio, eu também vou deixar um link aqui em cima e na descrição do vídeo de como que você faz uma criação do zero utilizando uma planilha em Excel. Então é super tranquilo, faça isso e treine bastante. Agora, por fim, a gente está aqui no currículo. No currículo você não precisa ter algo totalmente elaborado para poder você conseguir chamar a atenção
dos recrutadores. No meu caso aqui, como eu falei, é um currículo de maior experiência, então muda pouca coisa e eu vou falar para vocês o que vai mudar. A primeira coisa que você precisa fazer, de fato, é o resumo. Isso vai continuar sendo importante e sendo a primeira informação que você deseja mostrar para o recrutador. Mas antes de entrar a formação, como está aqui no meu, você vai colocar uma opção de projetos. E nesse projeto você vai colocar o seu link de projeto. O seu projeto ele pode ser feito no GitHub ou pode ser feito até mesmo um dashboard no Data Studio e você colocar o link do dashboard do Data Studio aqui. Importante você permitir que esse link ele seja visível para qualquer pessoa que consiga clicar ali para poder conseguir ter as informações, senão o recrutador vai clicar ali e não vai conseguir enxergar nada. Então você pode fazer isso ou você pode salvar de repente um PDF no Google Drive e colocar um link aqui. Obviamente você não vai colocar um link inteiro assim que fique poluindo o seu currículo, mas você pode utilizar de repente um site que encurte o link, como o próprio Bitly. Vou deixar o link aqui na descrição e você pode utilizar isso para poder colocar aqui o seu portfólio. Então a primeira coisa é o resumo, depois o seu link com os seus projetos e portfólio e agora sim a formação. Lembrando que se você não tem ensino superior, você pode colocar aqui também como formação, depois do ensino médio, as informações relacionadas aos seus cursos realizados. Importante você fazer pelo menos 1 ou 2 cursos para preencher essa formação se você não tem um ensino superior nem cursando. Então é importante você colocar isso só para poder não ficar algo muito vago. E também para dar um pouco de embasamento nas tecnologias que você está dizendo que você tem conhecimento. Só após isso você vai entrar com a experiência profissional. Aqui vai ser um copy-cola daquilo que está disponível no LinkedIn, sem tirar nem pôr, tranquilíssimo, sem nenhuma burocracia, beleza? Só fazer um copy-cola e você vai ter todas as informações aqui. E por fim, eu coloquei aqui para o final porque no meu caso é algo um pouco menos relevante nesse sentido, mas no seu caso, que você está migrando para a área, está começando, é um cargo mais júnior ou um cargo pleno, é importante você trazer essas informações também para cima, né? Então, se você conseguir colocar tudo aqui dentro do resumo, né, as tecnologias que você conseguiu usar ao longo desse tempo, é interessante. Se não, você pode criar uma outra seção aqui dentro com tecnologias que você apenas estudou e não colocou em prática. Vai do seu critério. Ou você coloca as tecnologias que você usou no trabalho, e nesses projetos que eu falei que você consegue puxar de dados mesmo você não tendo um trabalho de dados hoje, ou você cria uma seleção com todas as tecnologias, assim como eu criei aqui, só que é importante isso estar mais acima, para você evidenciar todas as tecnologias que você tem conhecimento. E aí você tem as tecnologias que você tem conhecimento, e logo abaixo você vai ter o link com o portfólio que vai comprovar o seu conhecimento nessas tecnologias. Depois que você fizer todo esse trabalho com o seu LinkedIn e com o seu currículo, você vai se aplicar para algumas vagas, mas o mais importante, para você ser chamado para a entrevista, não é só se aplicar a vagas, vocês também precisam entrar em contatos com os recrutadores. É extremamente importante porque dezenas de pessoas, centenas de pessoas se cadastram para as vagas e os recrutadores não conseguem enxergar todo mundo dentro dessas aplicações. Então é importante você mandar essa mensagem. Agora, se você ainda ficou com dúvida do que colocar no currículo, comente aqui no vídeo que eu respondo o que você pode fazer no seu caso especificamente. Ou se você tem um cenário muito diferente daquele que eu falei, né, que você não consegue fazer nenhuma atividade de dados e postar isso dentro do teu currículo, né, do teu histórico profissional, também comente aqui para poder eu tentar te ajudar de alguma forma a ter um currículo mais otimizado. E como eu falei, não deixe de mandar mensagem para o recrutador, porque isso vai facilitar bastante. Um exemplo prático disso, inclusive, é que eu compartilhei no meu LinkedIn uma vaga recentemente no meu time e eu recebi dezenas de mensagens perguntando sobre a vaga e já direcionei todo mundo para o RH. Essas pessoas vão ser chamadas para entrevista e se forem qualificadas, vão passar. Então, assim, facilita bastante o processo. E se você não me segue no LinkedIn, eu vou deixar o link aqui na descrição para você seguir. Se quiser ter o meu contato na sua rede, é sempre importante para poder
de repente eu postar a vaga de alguma pessoa que eu conheça ou uma coisa assim do tipo, vai te ajudar também nesse processo de migração, beleza? Não deixa de deixar o joinha para entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que pensa em mudar de área e não sabe para qual área que ele vai. Talvez a área de dados possa ser uma solução para ele também, beleza? Vejo você em um próximo vídeo e tchau!